Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica lá. Agora, ok. Pronto, depois vocês agora estão ouvindo. Mas foi gravado aí. Pronto, agora todo mundo está ouvindo vocês. Recomeça? Isso, Continua. estava todo mundo. Ok. Saudação, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Irmãos, devido à frequente queda de energia aqui na região do Grajaú, e obviamente queda de internet, né? Nós estamos continuando a live. Ela continua em gravação e depois vocês vão ouvir, né? O que foi gravado aqui. E agora nós decidimos novamente botar a live, né? Então você já começa aí a participar, a ouvir aí e a visualizar o que está sendo dito. Está sendo uma bênção bastante proveitoso para aqueles que defendem e os que não defendem sobre o Ministério Pastoral Feminino aqui na presença dos nossos irmãos pastor Jota e evangelista Anderson. Eu vou fazer aqui umas perguntas na representação dos irmãos que estão aí, tá? Do outro lado, enquanto vocês não... Vocês colocam o link novamente para os pessoal saber que está novamente, porque alguns irmãos não estou ciente, né? Então uma pessoa, mas vocês vão compartilhar o link. Entra no meu Facebook, compartilha o link lá no status de vocês, para que o público assim pode estar ciente, amém? Amém. Pode aguardar. Pode mais aguardar. Pastor, pode atualizar meu Facebook, que vai abrir já aí, vocês acompanhar isso, atualizar. Ali no elemento. Isso, o pessoal já tem 2 pessoas ao vivo. Aqui, ó. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Tá travado. Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live.
edifica lá. edifica, Ok. Tá ao vivo, 2 pessoas ao vivo. Pode pedir para o pessoal comentar como está o microfone, como está o áudio. Tá bom, meus irmãos? Pode pedir. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Voltamos à live ao vivo. Estava sendo gravada devido à frequente queda de energia, né? Aqui na região do Grajaú. E a live está sendo uma bênção, né? Você já pode participar, fazer a sua pergunta sobre o Ministério Pastoral Feminino. O que é que você acha? Dê sua opinião. Você pode argumentar aí, fazer alguma pergunta relacionada a esse tema importantíssimo e polêmico, né? Às vezes, alguém pode até dizer, nossa, que edificação traz isso? O importante é fazer a obra do Senhor. Mas não é assim não, irmãos. A Bíblia, Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, né? Que nós devemos examinar as Escrituras. Então, você já pode participar aí. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu estou sendo imparcial, mas vou fazer uma pergunta aqui. Enquanto alguém não se manifesta aí, né, para fazer a pergunta, eu vou fazer. Bem, o nosso irmão evangelista Anderson Silva, ele citou a passagem bíblica, né, que fala de Cristo como o cabeça e a mulher como o corpo, né? Como o corpo da igreja. Eu queria saber, porque aqui foi falado bastante assuntos do Antigo Testamento, falou sobre Débora, né? E eu queria saber de ambos os irmãos qual a relação que os irmãos fazem entre a mulher, o marido e a mulher, e Cristo e a igreja. Nós devemos focar isso, né? Porque as mulheres têm sim seus ministérios, né? Não há aqui não há acepção por parte de Deus com relação a fazer a obra do Senhor. Mas em relação a Cristo e a igreja no reino, futuramente no reino, como é que os irmãos assim fazem essa... Me dá uma resposta sobre isso, se está relacionado a isso também ou não. Os irmãos entenderam a pergunta? Sim, eu entendi. Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que a live voltou. Estamos agora ao vivo aí. São exatamente 16 horas e 30 minutos. Este assunto ele é de suma importância e um pouco compreendido por algumas pessoas no que tange o ministério pastoral de mulheres que são pastoras de igrejas, pastoras de pessoas. Pegando a fala do evangelista, ele fora bem sucinto, né, na sua fala introdutória, onde ele vincula que Deus ele é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça da igreja e o homem por si só é o cabeça da mulher. Esta fala realmente é bíblica. Porém, a lacuna que eu quero deixar-lhes em pauta é que, todavia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é um Deus tão boníssimo, segundo a minha professora de pedagogia, que Deus ele vocacionou e chamou mulheres para o ministério da pregação. Depois nós leamos em alguns textos da Bíblia, quanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento, é que de fato e de verdade, Deus ele vocacionou, chamou mulheres para a pregação do Evangelho. Eu resumo aqui na minha fala introdutória, não tem o termo pastora na Bíblia, porém, vírgula, eu defendo o ministério de pastoras. Evangelista Anderson. Graça e paz.
Que Deus vos abençoe a todos os ouvintes que estão aí na live. Que Deus abençoe o pastor Jota, o pastor Gilmar. Que Deus abençoe os pastores que estão aí do outro lado e o evangelista Diego. Vamos começar com o princípio a qual Deus estabeleceu lá no Éden. Colocou o homem no jardim para liderar, governar, dominar. Só depois fez a mulher como adjuntora, auxiliadora. E Paulo também vai dizer que lá em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, mas quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão, o cabeça da mulher, e Deus, a cabeça da igreja. Ora, Deus estabelece os seus princípios, que o homem governa a sua casa, lidera a sua casa, e a mulher seja auxiliadora. Ele vai dizer também, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha, a autoridade aqui é do líder, o cabeça, o homem. Paulo não está dizendo que a mulher é inferior, jamais. Mas Paulo está dando uma amarração no texto, como foi lá em Gênesis. Quer ver? Em versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganado caiu em transgressão. Ele vai citar Adão aqui como líder. Então, liderança foi chamado para o ministério pastoral, eclesiástico, sacerdotal, os homens. Amém? Amém. Meus amados irmãos, você já pode participar aí desta live maravilhosa. Agora, os pastores podem fazer uma pergunta, né? O pastor Maciel pode fazer uma pergunta para o evangelista, e depois também ele vai fazer uma pergunta para o pastor. O querido, quero te fazer uma pergunta bem simples. A Bíblia ela é muito clara em dizer-lhes a respeito que Deus ele tem os seus princípios, correto? Exato que tem. Deus chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, os 3 primeiros patriarcas da humanidade, como eu bem disse aqui na minha fala anterior. Escrito no Bereshit, no Gênesis, em 1400 anos aproximadamente antes de Cristo. Ali estão os 3 primeiros patriarcas. Agora, a minha pergunta é, por que quanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu vou pegar a pauta aqui em Atos 18, 26, por que Priscila, esposa de Áquila, trabalhou com Paulo e ensinou o evangelho a outros? Primeiro, o que é trabalhar? Ela viu algo que chamou bastante atenção na vida de Paulo. É como que ela fosse uma seguidora de Paulo. Ela começa agora a trabalhar com Paulo, ela aprende com Paulo, Paulo vai discipulá-la, Paulo vai ensinar a ela a questão do cristianismo, a questão do evangelho, onde a igreja primitiva foi inaugurada em Atos dos Apóstolos. E quando ela aprende, ela vai colocar em prática o que aprendera. E agora começa a ensinar o evangelho a outros. Ou seja, ela começa a fazer o IT, ela começa a pregar. Então eu não vejo aqui um silêncio. Eu vejo uma mulher também pregando o evangelho. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um. Essa pergunta é importantíssima, né? Para o pastor J. Maciel, e depois para o evangelista Anderson. Evangelista Anderson vai responder agora, né? No caso, o senhor
discorda do ministério pastoral feminino. Mas o senhor concorda que a mulher pode ensinar na igreja? Há uma diferença? O que é que o senhor me diz? Ah, como eu disse, a mulher é auxiliadora do pastor. E Paulo diz que ela não pode exercer autoridade dentro do lar e também na igreja. Já que ela é uma auxiliadora, ela tem ali um papel muito importante na igreja, mas não de ensinar, mas de orientar outras irmãs, orientar as jovens, até porque você vai dizer que Paulo diz, a Bíblia vai dizer que as mulheres mais velhas orientam as mais jovens. Olha o papel aí. Então, a gente vê que nem no Novo Testamento foi levantado bispa, pastora, apóstolo. Paulo jamais está sendo machista aqui. Agora, a questão que está tendo aqui nesse debate vamos lá, a mulher é líder na igreja e o marido governa em casa. Calma aí, o marido é líder em casa. Aí a mulher é líder espiritual dele. Não tem conexão aí. Quer dizer que ele é líder dentro da sua casa e a mulher é uma líder espiritual dentro da igreja. E ele tem que abaixar a cabeça para ela. Não é assim que funcionam as coisas. Então, quando Deus estabelece os seus princípios, a sua liderança, como cabeça, é o homem que ele chama. E eu vou decorrer aqui na Bíblia, tá bom? Depois, eu vou fazer outra pergunta sobre isso aqui. O senhor já vai preparando aí para responder depois. Deixa em off aí o tempo. O senhor acha que a mulher não pode ensinar na igreja, mas quando o pastor, no caso, eu tenho a minha esposa, eu pastoreio a igreja, o pastor delega para a mulher a autoridade para ela ensinar. Por exemplo, ela dá uma escola, aula bíblica, dominical. Deixa para responder depois, você já vai preparando aí. Bom, o pastor Anderson, ele defende... Tem pergunta aí no público. Então, só depois dessa pergunta que eu fiz para ele, vou fazer agora a pergunta para o pastor Anderson e depois vou ler aqui a pergunta do público, tá? Pastor Anderson, o senhor fala sobre... defende o Ministério Pastoral Feminino. No caso, essa pastora, ela tem que ser casada? Como é que é? Se ela for, no caso... Pastor J. Maciel. Às vezes eu faço um trocadilho de nome aqui, né? Mas, Pastor J. Maciel, no caso da mulher, ela tem que aconselhar. Já pensou? Ela vai dar um conselho para um casal. Um casal, né? Ela tem que ser casada. E se como é que é? Ou não? No caso da pastora. Permita-me, faça de novo a pergunta, por favor. No caso, o senhor defende o Ministério Pastoral Feminino. Essa pastora, nós sabemos que a pastora, ela tem que cuidar das ovelhas, ela tem que orientar, né? Ela tem que guiar, tem que fazer visitas. Uma pastora tem que fazer uma visita para um casal. O que é que ela tem que fazer nesse caso? Se ela tem membros, né, casais, dentro da igreja que ela cuida. E ela tem que dar um aconselhamento pastoral para esse casal. Aquele casal ali, nós sabemos que tem homem. Como é que fica o que é que ela tem que fazer? Por exemplo, a paz de Cristo, querida, todos os irmãos aí que estão aí conectados conosco, a pastora, ela cuida de uma igreja, correto? E ela não é casada. Ela não é casada. E como que ela vai aconselhar casais? Eu não quero aqui usar textos inválidos. Porém, Deus, em todavia, ele vai levantar alguém para ajudar no andamento da obra de Deus. Nesse assunto que o senhor levantou, eu vejo o seguinte: quando Deus ele chama, ele se responsabiliza.
a questão de visitar e aconselhar casais, Deus ele vai preparar alguém para estar com esta pastora e aconselhar os casais. Agora, se a pastora não é casada, aí é outro assunto, é outra fala. Agora, o correto é a pastora ter alguns auxiliadores para ajudar ela na obra, com relação a aconselhar pessoas. Porque assim, eu não quero aqui usar nenhuma disciplina e também não quero usar aqui nenhuma doutrina. Não é? Por exemplo, tem pessoas que... Isso é falado há muito tempo, né? Um pastor não pode ir na casa de uma irmã sozinho, porque pode ocorrer alguns falatórios. Ou a pastora não pode ir à casa de um irmão sozinha, porque pode ocorrer alguns falatórios. A minha pergunta é esta: existem casos e casos. Existem casos e casos. Então eu creio que Deus ele cria situações para ele socorrer alguém que está necessitado. Então Deus vai criar uma situação e vai levantar alguém pronto e apto para ir aconselhar e orar por aquela pessoa. Mas não é porque que a pastora ainda não casou, é que ela não pode apacentar, entendeu? Agora, o bom mesmo é que esteja casada. Mas se ela não está casada, tem coisas que são mistérios. E o que é mistério, não tem como a gente revelar. Por exemplo, eu termino aqui. Eu conheço um pastor que ele pastoreou 6 igrejas, mais de 10 anos, solteiro. E conduziu o rebanho bem. Ele casou agora recentemente. Nós temos aqui a participação, né, da Elisângela Almeida. Elisângela Almeida. Olha o que ela está dizendo aqui. Não sei. Eu não sei nem se eu devo ler isso aqui. O que é que você acha, diretor? Pode ler. O público aqui ele pode se expressar as suas dúvidas. Esse evangelista Anderson é um religioso e também machista. Sim, eu tenho dó da esposa dele, misericórdia. Tô fora. Gente, só abrindo aqui, que aqui é um debate bíblico. Deixa eu ler. Pastor, onde vamos esclarecer dúvida bíblica, sem ataque pessoal. Amém, meus irmãos? Somos pastores, líderes, vocês que estão na live aí, por favor, vamos ser sábios. E ela é pastora, né? Aqui está pastora Elisângela Almeida. Precisamos... Se ela se expressar, deixa ela falar. Então, deixa eu falar o que ela está dizendo aqui. Estou fora do meio desse povo. Todos querendo ser santos, mas com pecados incubados. Fariseus. Vocês, ao invés de fazer a obra de Deus, ficam falando mal uns dos outros e dando opinião na vida dos outros. Vocês estão matando muita gente com suas atitudes. Esse assunto de vocês está edificando quem? Vocês estão atacando mulheres que exercem cargos, mulheres divorciadas e não casadas. Vocês estão edificando o que mesmo? Chega da noite essa conversa de vocês. Misericórdia, vocês não têm o que fazer, não? Só criticando a chamada dos outros. Tem um monte de homem adultério e prostituição pregando nos altares. Um monte de homem divorciado. Quem está falando deles mesmo? Porque só fala de mulheres. Os adúlteros e prostitutos. Não, eu já vou encerrar aqui o que ela está falando. Irmã. Mas isso é normal, né? Ela falar. Não vou ler aqui não, porque é só ataque. Irmã, pastora Elisângela Almeida, deixa só falar aqui. Depois o irmão, o evangelista Anderson vai se defender. Vai, né? Se veja bem, irmã, a Bíblia fala assim, olha, o justo reflete 2 vezes antes de falar alguma coisa. E a Bíblia fala também que é melhor ouvir do que falar. A senhora não ouviu e nem assistiu a live toda. A senhora está dizendo que nós estamos criticando e julgando os outros. Aqui não tem julgamento nenhum. Se a senhora não é preparada para estar ouvindo a live, né, por favor. Porque isso aqui é o direito de cada um. Mas não ficar
julgando nem criticando a vida pessoal, né? Então, imagina, irmão, se Jesus, ele foi esbofeteado, o único que disse assim, ó, quem me convence do pecado? Ou seja, ele disse, algum de vocês pode julgar algum pecado meu? Ele disse isso. E ninguém tinha nada que dizer contra ele, no entanto, caluniaram. Então, Jesus, ele foi chamado de endemoniado, de tudo, e Jesus respondeu com o que, irmã? Mansidão, domínio próprio. A árvore é conhecida pelos frutos, entendeu? Então, isso aqui é uma live onde ninguém está falando mal de ninguém. Está havendo exposição bíblicas e o conceito e a crença de cada um. Então, eu peço respeito em nome do Senhor Jesus para a edificação de cada um. A senhora está perguntando, está edificando alguém? Eu garanto que sim. Tem pessoas do outro lado que serão edificadas. Se não serve para a irmã, então, por favor, ou a irmã não participa com esse tipo de palavra que é difamatória, de julgamento, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. O evangelista Anderson, foi citado o seu nome aqui por parte da irmã. O evangelista Anderson vai se defender. Graça e paz, irmãos, tudo bem? A Bíblia não é machista. O apóstolo Paulo não é machista. Paulo não está atacando as mulheres, tá bom? Vou dar respaldo bíblico aqui, tá bom? Aliás, ele dá muita moral para muitas mulheres aqui, para a obra que elas fizeram, tá? Como eu citei aqui, abre sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 16, Paulo está dizendo de Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Perside. Ele reconhece o trabalho dessas mulheres. Aí, a Bíblia não é machista, Paulo não é machista. Aliás, quando Jesus foi sepultado e ressuscitou, quem foi que deu a primeira notícia? Maria Madalena. Poderia ser outros homens. Poderia ser outros homens. Olha a moral que ele deu para a mulher, Maria Madalena. Olha quem quebrou um vaso de abraço na casa do Simão leproso. Uma mulher. Olha quem Deus usou para livrar os homens. Raabe. Deus é machista, Paulo é machista, eu sou machista, né? Não. Aliás, o evangelho aí de pregar o evangelho. Agora, alguns cargos eclesiásticos foi dado aos homens como os apóstolos. Duvido, me fala aí na Bíblia, alguns homens cerrados ao meio como os apóstolos, algumas mulheres, me diga. Algumas mulheres sendo crucificadas de cabeça para baixo, me diga. Na igreja, foi os apóstolos. Foi os apóstolos. Tá? Os apóstolos padeceram, suas famílias padeceram, por amor a Cristo. A irmã está dizendo, vocês estão criticando as pastoras e bispas. Deixa bem claro o tema, que as pessoas não estão entendendo e por não entender acaba escarnecendo. Vamos deixar bem claro o tema, os nossos irmãos aí entenderem. Amém? O tema é Ministério Pastoral Feminino. É bíblico? Sim ou não? Nós temos aqui o pastor Jota, que defende, e o pastor Anderson e o evangelista Anderson, que não defende o pastoral, o cargo eclesiástico como pastor, ninguém como pastora, né? Então, ninguém está criticando, ninguém está sendo exposto aqui à Bíblia, cabe a cada um aí estar buscando aí, né, as passagens bíblicas aí que estão sendo mencionadas aqui, e isso não vai desabonar ninguém, né? Não vai desabonar ninguém aí que está fazendo a obra do Senhor. Nós sabemos realmente que tem muitas mulheres, né? Por exemplo, hoje temos muitas mulheres nas igrejas, a maioria são mulheres. E, de fato, as mulheres, graças a Deus por isso, né? Elas, eu acredito que são mais guerreiras mesmo. Eu tenho minha esposa, né? Tenho obreiros lá. Minha esposa é meu braço direito, mas eu tenho um segundo. Só que minha esposa, ela me auxilia em tudo.
me auxiliei tudo, graças a Deus, porque se não fosse por ela, eu não estaria apacentando, trabalho também, né? E ela está exercendo fielmente o chamado do Senhor, mas é assim, tudo que ela vai fazer, no sentido de organizar alguns trabalhos, ela pergunta para mim. Ela pergunta o que, é que eu acho, né? Vem a minha ordem sobre isso, né? Ela não faz nada sem perguntar para mim. Então, o evangelista, pastor Jota. Ok. Explicado o tema, agora vamos voltar para a sabatina para que os nossos irmãos que estão aí esperando a sabatina possam desfrutar desse conhecimento que nós vamos mostrar. Amém? Agora o pastor Marcel vai estar respondendo a réplica do Anderson. O senhor lembra da réplica do Anderson ou você quer que ele repete? Pode repetir, por favor. Anderson, por gentileza, pode repetir? Que aquela pastora Pode falou lá, repetir. Eu fiz uma pergunta aqui para o evangelista Anderson. Ele, como ele se expressou, né, foi citado o nome dele aí na live. E, deixa eu ver se eu recordo a pergunta. A questão de... o evangelista Anderson disse que a mulher não pode ensinar. E a minha pergunta foi, no caso, se um pastor delega a mulher, a esposa dele, ou quem quer que seja, né? Ou uma mulher ali, obreira da igreja, que tem essa capacidade de ensinar. Ele pode delegar autoridade para ela ensinar numa escola bíblica, até mesmo um culto de ensinamento, sim ou não? Algumas igrejas permitem, né? Algumas igrejas permitem, mas Paulo, dentro da Bíblia, ele diz, não permite que a mulher ensine. Quem sou eu para contestar contra Paulo? Então, é a Bíblia, nós vamos entrar dentro da Bíblia. E é o seguinte, cada um vai pagar pelos seus pecados. Tudo que o homem semear, colherá, né? Como a irmã disse aí, tudo está patente diante dos olhos de Deus. Mas vamos lá. As irmãs, elas têm um privilégio de fazer a obra de Deus. Olha que maravilha. Parte da bênção, quem dirige? As irmãs. Culto das irmãs. Olha o pastor deixando aí. Olha aí. As irmãs podem fazer aí, né? Junto com as irmãs, as festividades. Agora, conforme a gente vai vendo, dentro da Bíblia Sagrada, é o apóstolo Paulo, levantado por Deus, homem que esteve ouvindo os aconselhamentos dos apóstolos e também de Cristo. Ele diz que a mulher não tem autoridade sobre o marido. E aí ele vai dizer também que o homem é o cabeça. Agora, se algumas igrejas permitem, tem líder lá homem, quem sou eu? Quem sou eu? Agora, o que está na Bíblia está escrito: a mulher, porém, não ensine, nem use de autoridade sobre o homem. Então, a mulher não deve ensinar. Então, já tivemos aqui a participação, né, o comentário do evangelista Anderson. Ele diz no sentido aqui, né, deixa eu entender, de autoridade, exercer autoridade. Né? Então, tem alguma pergunta para o pastor? Ou falta também o evangelista Anderson, também pode fazer uma pergunta para ele. Eu quero que o pastor Jota me prove na Bíblia cargo eclesiástico para mulheres como bispa, pastoras, presbítera. Mostra para mim dentro da Sagrada Escritura para tirar essas dúvidas do povo aí. Queridos, o que difere este assunto aqui em pauta, ele está voltado para o crescimento e para esclarecer algumas dúvidas nossas e também dos amigos que nos dão a honra de estarem participando. A tua pergunta
ela é um pouco delicada. E eu vou ser bem sucinto em te responder. Eu, de fato e de verdade, eu não tenho nenhum respaldo bíblico no que tange que existem pastoras na Bíblia, bispa, apóstola, ou, eu acho que é evangelista, não sei se você falou também, esses 3 cargos aí. Presbítero, né? Presbítera. Agora sim, o que eu vejo é que em todavia, eu vou ter que usar os termos que eu usei no começo, é que em todavia, Deus ele sempre abre lacunas para o ministério de mulheres. Então eu também não quero invalidar o que os textos bíblicos ele me apresenta, no que tipifica o chamado, o preparo e também o ide de Cristo. E eu uso um texto que eu vou ter que partilhar com os senhores. É o texto de Atos 18, 26. Esse texto aqui parece que está sendo o texto em pauta. Onde Priscila, ela aprende com Paulo, que era esposa de Áquila. E quando ela aprende com Paulo, ela senta com Paulo, agora ela começa a ensinar a outros. Como assim ensinar? Ela começa a pregar o evangelho. Amém. Temos aqui também a nossa irmã Silvia Nascimento. Que a paz esteja com todos. Irmã Silvia Nascimento, Deus abençoe a irmã. Os ouvintes aí podem participar, fazer a sua pergunta. Agora, a pergunta é para o Anderson. Anderson, como você entende esse texto que o pastor J. Maciel colocou em mesa? Atos 18, 26. Atos 18, 26. 2 minutos em pauta. Como que está chegando o áudio aí? Fala aí a qualidade do áudio aí, por favor. Atos 18, 26. Pode ler, irmão. Ato 18. Só controlando o tempo. A partir do momento que ele achou, ele vai começar, né? Ele vai abrir agora e vai fazer a contagem agora. Pode falar. Começar a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, elevaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então, você vê que Paulo, aqui, ele está ensinando este casal. O evangelho é isso, é ide e pregar o evangelho, ensinando, entrava em casas, entrava em aldeias, entrava em sinagogas, para ensinar. Aliás, os apóstolos aqui estão cheios do Espírito Santo. E para a gente debater mais um pouquinho, para não chamar a Bíblia de machista, os homens de machista, nem nada, eu quero também citar um texto bíblico, se os senhores me permitirem, Atos capítulo 1 e versículo 13 e 14. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam uninamente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse texto aqui que está declarando foi após o suicídio de Judas. Eles vão dizer, nós precisamos, convenhamos que levantamos alguém que caminhou com o Senhor. Essas mulheres são mulheres de oração. Mulheres aqui que os apóstolos admiram ela. Mas ele está dizendo, para o apostolado, líderes que a gente vai levantar mais tarde para as igrejas, tem que ser homem. E tinha aqui 2, José chamado Barsabás, e tem o outro, Matias. E a sorte que quando eles estavam orando para levantar alguém. Tá? Orando, não é levantando qualquer um. A nossa irmã
Tânia Mota, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, irmã Tânia Mota. Então, meus queridos aí, pode fazer a pergunta. Vocês aí, ó, só temos mulheres aqui na live, por enquanto, né? Porque teve aquela queda lá da internet e nós entramos aí há poucos minutos, senão teria mais. Agora, Mas temos aí as mulheres aí, né? As irmãs podem fazer perguntas também, irmãs. E argumentar também, né? Vocês aí que tem, eu sei que cada um aí exerce um ministério, talvez aí algumas concordam, outras não. Você pode dar a sua participação aí, que vai ser lido aqui, né? agora a réplica está com o pastor Maciel. Pastor Maciel, como você entende Atos 1, onde tinha as mulheres no meio, mas foi escolhido 2 homens para ser escolhido como apóstolo? Como o senhor entende esse texto? Volte a pergunta. Pode fazer Tá. Pode repetir a pergunta para ele? Pode. O Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, né? Foi levantado os apóstolos. Sim. Aqui em Atos, tem alguma mulher para o apostolado que foi levantado ou não? Leia o texto, por favor. Tá. Essa é a minha Bíblia, só o Antigo Testamento. Leia, por favor. Atos capítulo 1 e versículo 13, 14. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Ó, aí vai dizer aqui, para que tome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E tinha só 2 aqui, eles estão orando, José chamado Barsabás e Matias. Ó, no lugar não poderia ter levantado outras mulheres? Mulheres de oração, mulheres que estão aqui junto com o apóstolo. Então por que eles levantaram os homens? Então, mas a resposta ela é muito simples e contundente. Eu quero usar aqui alguns textos básicos e bíblicos, porque que em todavia há um tempo determinado por Deus em todos os sentidos. Se nesta ocasião não chegar a oportunidade de uma mulher para Deus levantar, porque não era para ser. Porque não estava apta para exercer um ministério de pregação. A pergunta é muito simples e a resposta é mais simples ainda. Então, nesse texto aí, eu não posso falar para você claramente a questão do ministério de mulher e não de mulher. Porque o texto, em pauta, não está dizendo isso. Então, minha resposta é simples. É porque não teve a oportunidade, não teve essa ocasião de ser levantada por Deus nesta época. É somente isso que eu respondo. Eu não quero aqui decorrer no texto, porque minha resposta é simples. É a questão de oportunidades. É a questão de abraçar o chamado vocacional. E agora, se na outra questão, se tivessem algumas mulheres aptas, Deus por certo ia levantar também. Então, para cada oportunidade, existe o tempo dado por Deus. Paulo diz que existe, carta de Paulo aos Romanos, a tríplice vontade do Eterno. Ela é boa, perfeita e agradável. Se não for a hora, por isso que Deus não levantou. Agora, se fosse a hora, porque tem 2 horários, o Cronos e o Kairos, o de Deus e do homem. Amém? Então, entendendo aqui, não era o tempo de Deus se levantar o ministério pastoreado feminino e também não era a vontade de Deus. Tá certo? Para o momento, né? Eu me refiro nesse texto aí. Então não era, é isso. Não É porque eu não só me refiro, como eu vejo o próprio texto, por si se interpreta. É muito simples. Como eu falei aqui em outra fala minha,
desculpa eu te cortar, a Bíblia tem 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Então, para a gente usar uma exegese, tem que usar hermenêutica, para você interpretar aquilo que fora lido. Então, assim, eu não quero aqui ferir a exegese em dizer-lhes que é Deus que está invalidando o ministério de mulheres. Muito pelo contrário, é porque eu não vejo Deus levantando nesta hora aqui, nesse texto que o meu amigo leu. Essa é a minha resposta. Vamos aí abrir, né? Tem pergunta aí. Perguntas, né? Pastor, por favor, lê a pergunta. A pastora Elisângela Almeida, ela está fazendo uma pergunta assim. Por favor. Ela diz aqui, ó: por favor, quero saber como fazer para deixar de ser pastora ou bispa. Aí continua. De ser o quê? Quero saber como fazer para deixar de ser pastora ou bispa. Aí ela continua: porque se pudesse, retiraria esses cargos e ficaria só como serva que eu sou. Ela está se referindo a ela. Porque o cargo e o título que me deram para mim não é tão importante. Se eu pudesse, revogaria esta unção. Eu não pego para liderar nada. Deus me colocou aqui. E de verdade. Tá, então, e depois entra aqui o nosso irmão Rafael, GS, com a paz do Senhor Jesus, amém. Então, ela continua: o cargo não me define, sim as obras que tenho que fazer, mesmo quando eu não queria, não consigo parar. Então, a pergunta para ela é o que é que ela tem que fazer para retirar esse cargo? Essa pergunta aqui seria exatamente para o essa pergunta é para o Anderson. Ela está entrando em contradição aí. Desculpa cortar o senhor. Ela está entrando em contradição porque aqui a questão que nós estamos discutindo em pauta não é salvação. Isso. A mesa está discutindo sobre o ministério de pastoras na Bíblia. Então, parece que ela está fazendo uma prejulgação a respeito de salvação. Nada a ver, aqui já é outra disciplina. Caso ela disse assim, se caso não existe, como ela faz para retirar o cargo de bispa e Ela de está pastor? falando só o cargo eclesiástico. Mas ela falou sobre salvação aí? Não Falou não sobre salvação? Não mencionou, não. Eu acho que ela tinha mencionado. Ela mencionou. Essa pergunta vamos deixar para o Anderson. Eu vou aqui resumir. Ela quer saber o que ela faz para retirar esse cargo de bispa ou pastora, né? O cargo que ela exerce. Porque ela disse que não queria e ela está ali porque foi fazendo a obra do Senhor. Então ela quer saber como retirar isto, o desfazer, né? Talvez até ela nem gostaria. Eu vou dizer bem claro que a Bíblia não é machista, mais uma vez. Renuncia ao cargo. O mais importante é a salvação, a graça. Já foi dado. Graça, salvação. Até porque, você vê aí, Judas teve cargo. Qual foi o fim dele? Cargo vai definir alguma coisa para a mulher? Não, o mais importante é você estar na presença do Senhor, adorando Deus, evangelizando na praça, pregando na praça. Eu sei que hoje, a minha agenda está sendo cancelada por muitas pastoras. Estamos sendo muitos pastoras, mas o evangelho para mim não é em 4 paredes, é ide. Até se possível eu perder a cabeça, como fizeram com João Batista. A gente tem que entender o que é ministério primeiro. A gente está muito focado em cargo. Tá entendendo? É por isso que muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente está muito focado em cargo, mas o cargo de liderança é para homens. Você quer ver? Rapidamente, Jesus reconhece o cargo sacerdotal até de homens. Quer ver? Lucas capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha quem era o sacerdote do templo, Zacarias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Quem queimava incenso? Os sacerdotes. E Deus, por isso que muitas vezes Jesus vai dizer, vai e mostra ao sacerdote quem é
que te curou. Jesus conhecia a liderança sacerdotal masculina. Então, aqui traduzindo, ela falou assim, exatamente, cargo não me define, estou fazendo tudo para isso. Então, uma resposta bem direta que o senhor dá para ela é renunciar a isso. Renuncia o cargo. Renuncia o cargo e começa a pregar o evangelho, falando do evangelho, entendeu? Nenhuma aqui na Bíblia nenhuma, fala de mulheres, olha que mulheres que andaram com o apóstolo, andaram com os apóstolos, mas não foi levantado para o apostolado. Era muito útil na obra do Senhor. Tá bom? O diretor me permite. Depois Depois eu vou ler. pergunta para o J. Maciel, que ela renuncia ou não renuncia, continua sendo pastora, continua sendo bispa. Qual o conselho para ela, pastor J. Maciel? Vamos lá. Obra salva? Obra salva? Não, né? Acho que não, né? Não. Meu conselho é simples. A quem Deus dá muito, é cobrado. Uma vez que Deus levanta, está levantado. Uma vez que Deus vocaciona, está vocacionado. Uma vez que Deus unge, está ungido. Uma vez que Deus ordena, está ordenado. O meu conselho é: a questão de entregar o cargo ou não entregar o cargo, se está te sobrecarregando muito, eu particularmente eu não entregaria. Eu não entregaria. Porque eu vou usar um texto aqui muito simples. Muito simples. É um texto evangelístico. E tem a ver com ela, a resposta para ela. Mateus 11, 28. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o teu fardo está pesado, de fato, de verdade, a solução é Jesus. Quem te chamou foi Cristo. Levanta a cabeça, faz a obra. Amém. Tem mais um comentário, né? Sim. Então, mas a pastora Elisângela Almeida, ela fez uma pergunta. A pergunta que ela tinha feito é o que é que ela deveria fazer se ela para renunciar. O evangelista Anderson, ele reportou, ele deu a resposta. Ele falou, renuncia, e aqui ele deu a sua exposição. E o pastor J. Maciel falou que deveria continuar, né? Por causa aqui muito é dado, mas é cobrado, o que diz a palavra, é isso que Jesus disse. Bom, então, irmã, a irmã disse assim, renuncia aos cargos, meu Deus, é forte. Mas, a senhora fez a pergunta. Se a senhora fez a pergunta aqui, foi colocada aqui, pessoal, vamos entender, isso aqui é uma live aonde tem o que é contra o ministério pastoral feminino e o que é pró. Simplesmente isso. Então, se alguém concorda, que os irmãos não venham se ficar... Pessoal, não? Não é pessoal, irmãos. Os irmãos não venham ficar espantados, irmão. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir as críticas. As críticas, tá? Aprendam isso. Isso serve para o seu ministério. Toda pessoa, irmão, que foi levantado por Deus, isso aqui é um conselho pastoral, que nunca foi traído por alguém, que nunca foi perseguido, que nunca foi injustiçado, mentido, não serve para exercer o cargo, porque tem que passar por isso, amém? Só isso. Agora o Rafael GS, como é que você dá um conselho para a mulher renunciar ao cargo, sendo que a unção, segundo alguns pastores, falam que vem de Deus? Se você está mandando ela renunciar, em outras palavras, você está dizendo que quem ungiu ela A unção não é do céu. Ela está falando. Então, foi o que eu acabei de dizer. Algumas pessoas chegaram aqui na metade da live porque houve queda de energia. Então, não pegaram de início.
Mas os irmãos aprendam apenas a ouvir os prós e os contras com moderação e guardar, sem fazer julgamento e nem se espantar, porque cada um está fazendo a exposição bíblica. Bom, agora, cabe a cada um estudar. A gente precisa estudar a palavra, irmãos. Isso aí, o fato de ser pastor ou não, não quer dizer que vai afetar a salvação. Né? Não sei qual é a opinião do irmão, mas é assim. A salvação é pela graça. Né? Isso é um dom gratuito da parte de Deus. Então, o que nós estamos fazendo é o que acontece nas igrejas. Agora, a pergunta é para ambos. Se fala muito de que após o movimento feminista, né? O movimento feminista que aconteceu em toda a parte do mundo, eclodiu dentro das igrejas a unção pastoral feminina. Essa é uma pergunta, porque eu não sei, eu sei que muita gente conhece e nem sabe, né, o que é patrística. Eu estou falando de patrística, não é patrícia não, tá? Posso responder o Rafael Gils? O Rafael está comentando aí. Sim. Como você dá um conselho para renunciar se quando há uma unção segundo os pastores vem de Deus? Tá bom. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor. Aliás, nem todos são pastores, alguns são mercenários. Jesus mesmo disse, tá bom? Jesus mesmo disse. Então, a unção que a gente precisa ter na vida, entendeu? Jesus já não deu. Jesus já não deu. Eu fui levantado como evangelista depois de 30 anos, eu não estava nem imaginando cargo nenhum. Eu só queria salvação, estar com meus irmãos em Cristo, aprendendo, pregando a palavra, e isso. Tá? E aí fui comprando, estudando, sabe, para me aprofundar na Sagrada Escritura, mas nunca me importei com cargo eclesiástico, porque vai morrer muita gente no pecado, no cargo, tendo cargo, como Judas Iscariote. Agora, nem todos que diz pastor, é pastor, tá bom? A pastora Elisângela, ela está dizendo, sim, pastor, estou aprendendo, amém. Fica em paz, glória a Deus, né? Se está edificando, é isso aí. O Rafael, ele está dizendo, quando a gente fala de debate bíblico, nós estamos diante de duas pessoas que têm Bíblia. Então, a gente não está se escandalizando. A gente está tentando aprender. Mas como vai aprender quando um fala para renunciar e outro fala para continuar? Pois é, meu querido. Você está respondendo e você está perguntando ao mesmo tempo. Estamos diante de duas pessoas. Debate é isso. É o livre-arbítrio. A oposição. Debate é isso, irmão. Então você... Olha, eu posso ler aqui uma parte bíblica que eu vou deixar aqui o meu conselho e ser imparcial, porque eu tenho o meu conceito, né? Eu tenho o meu conceito o que eu defendo e o que eu não defendo. Mas eu vou ler aqui uma parte bíblica só para vocês lerem em casa. Guarda isso que eu vou ler aqui, o que Paulo está dizendo. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. Olha, vai passar pelo fogo. Que fogo é esse, irmão? Tribunal de Cristo. O dia do tribunal de Cristo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, veja bem. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber o galardão. Vai ser glorificado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que Paulo quer dizer? É assim, irmãos. O evangelho de fundamento é Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, que a palavra ensina, a Bíblia é a nossa regra e padrão de fé, né? Do cristão. É a nossa bússola, é o nosso GPS, pronto. Se nós pregamos o evangelho de Cristo, salvação, mas não é só sobre salvação que a gente vai pregar. O reino de Deus não fala só sobre eu aceitar Jesus e ser salvo. Tem muita coisa aí, ampla revelação. Agora, tem muita gente que prega o evangelho, mas a gente sabe que dentro do evangelho tem muitas heresias.
Entendeu? No dia do tribunal, Jesus vai passar pelo fogo. O fogo do tribunal de Cristo. Ele vai avaliar a obra que cada um fez. Se essa obra, por exemplo, algum edificou um edifício com feno, o feno, se passar pelo fogo, vai queimar a madeira. Vai resistir? Não, né? O ouro vai. A prata até que resiste. Ele está falando o seguinte, cada um que edifica a obra, vê como está edificando. Então, quer dizer que um está usando feno, palha, madeira, ouro, prata. Nesse dia, o tribunal Jesus ele vai avaliar. Através de quê? Do que está escrito na palavra. Ele disse que aquele que passou pelo fogo foi provado e permaneceu, esse vai receber galardão. O outro vai ser salvo. É a mesma coisa de dizer assim, pastor, ó. Nossa, rapaz, teve um incêndio ali, a pessoa alguém entrou lá e salvou aquela pessoa, aí se diz, foi salvo por um triz. Quase que morre queimado. Então, é isso que vai acontecer. Vai ser salvo. Entendeu? É isso que... Agora, vocês meditam nisso aí. Tá bom? Isso aí é para a meditação de vocês. Bom, tem alguma pergunta que eu posso fazer para o outro? Pastor, evangelista Anderson faz a pergunta para o pastor. Agora, 1 minuto. 1 minuto para perguntar e 1 minuto para responder. Evangelista Anderson faz a pergunta para o pastor. A gente vê, pastor Jota, desde o Antigo Testamento, que os sacerdotes eram líderes. Arão. Sim. Você já vê a liderança. E no Novo Testamento também teve sacerdote como líder para manusear as coisas dentro do templo. Certo. Zacarias. Aí a gente vê também líderes para fundar as igrejas, os apóstolos, Pedro, Tiago. O que você sugere para as mulheres que estão nesse cargo? Ela deve buscar um apoio de um pastor, homem, para ajudar ela no ministério? Ou vocês aconselham ela a renunciá-lo? Bom, é bem da verdade que... Só um momento. É bem da verdade que Deus, ele estabeleceu os ministérios sacerdotais, quanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, a questão, o que fora delegado a algumas mulheres na Bíblia, e traçando para os dias atuais, nós analisamos bem que Deus, ele, quando ele vê que a chamada ela está tão pesada, e todavia Deus vai levantar alguém para ajudar. E nós temos vários textos da Bíblia, quanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque Deus, ele trabalha com unidade. A matemática de Deus, ela é, vocês bem sabem. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Deus, ele chamou Elias. Depois vieram os amigos de Elias. Eliseu. Depois Deus vai levantar alguém para ajudar Eliseu. Na questão de mulheres, eu particularmente, eu não dou conselho algum que entreguem os seus cargos. A questão é se estruturar, leia a Bíblia, 2 de Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, fazer cursos, orar, jejuar, fazer como Deus estabeleceu para Josué, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, fazer seminários, se preparar e exercer o ministério que Deus te vocacionou. E, se preciso, procure fazer alianças com pessoas
para somar no teu ministério. O meu conselho é, se Deus chamou, vai até o fim. Evangelista Anderson. Como diz o pastor Jota, as mulheres, né? Ele está falando aí do papel importante das mulheres. Por mais que nós tenhamos mulheres teólogas, né? Como diz aí a missionária Ruth, né? Vários debates. Ela mesma menciona, não existe pastorado feminino. Por que não existe? Porque eu vou estar quebrando princípios. O líder que Deus sempre colocou, jamais. Deus é ignorante, Deus erra e ele acerta. Deus é infinito, nós somos limitados. Liderança, ele colocou para os homens, como eu falei aqui, o homem, para ser um líder da igreja, até para ser líder da igreja, um homem que governe bem a sua casa. Olha aí, ó. Como governará a igreja do Senhor? É para nós, para a liderança masculina, sabe? E o marido deve amar sua esposa. E a esposa auxiliar o marido. É Bíblia. Então o que a gente está querendo aqui pautar diante desse debate é dizer que Deus levanta apóstolos masculinos, líderes masculinos, mas também dando uma moral grande para as mulheres, não rejeitando as mulheres. Elas são úteis para o ministério. Não fica só com a cabeça pensante no cargo. Não, tem muita coisa aí. A mulher pode, né, ensinar as crianças, as mulheres aí possam aconselhar as outras mulheres dentro da igreja, pode auxiliar o marido, pode auxiliar os pastores, entendeu? Outras mulheres que estão em dificuldade. Amém. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Na live? Tem muitas perguntas na live. A irmã ela falou aqui, diante do texto do que foi lido aqui, né? O texto que eu li aqui no capítulo 3, ela disse assim, ó. Ela falou então que muitos vão passar pelo fogo. Deixa eu me ver aqui. Para baixo. Ela disse que eu não entendi errado. Ela disse que muitos vão passar pelo fogo e vai ser condenado. Nesse contexto aqui, irmã, que eu li, Paulo está dizendo, é o fogo do tribunal de Cristo. Irmão. Não é fogo, na linguagem figurativa, condenação. Porque se fala fogo, é condenação. Sim, algumas passagens fala de fogo como condenação e outra purificação. E provação, né? E outra como provação. Aqui, irmã, é a provação pelas obras. Paulo está dizendo nesse contexto que a pessoa não vai ser condenada. Vai ser salvo por um triz, porque a salvação é o dom gratuito de Deus, é pela graça, entendeu? Agora, há uma diferença. Aquilo que Deus ele deu a cada um, conforme a medida da sua fé, e aquilo que a pessoa aprende. Se eu estou fazendo algo na obra do Senhor e minha consciência me condena, aquilo que você faz com dúvida é pecado. Se permanece a dúvida, é melhor não ficar com dúvida, não fazer. Se já foi sua vida a dúvida e tem certeza que é de Deus, permaneça. Mas aqui ele está falando de fogo na provação das obras. Porque o julgamento vai começar primeiro pelo quê? Paulo disse, pela casa de Deus, a igreja. Mas esse julgamento é o julgamento das obras. Cada um vai receber o galardão, tá bom? Então, o nosso irmão Rafael, porque os irmãos aqui estão bombardeando aqui de frase, mas vocês não fizeram nenhuma pergunta, sabe? E nem colocaram um argumento. Vocês estão falando aí, mas não fizeram nenhuma pergunta. Baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Olha, opinião baseada no achismo é melhor não ficar quieto. Porque o que está sendo exposto aqui é a Bíblia. Rafael está dizendo, eu cheguei no meio da live, infelizmente, mas consegui pegar algumas coisas. Eu acredito que esse Deus, ele te deu unção,
se Deus ele colocou você em um patamar, não existe homem que possa te tirar, no meu conceito, na minha visão, se a bispa ou a pastora ela foi ungida e os pastores que ungiu ela, então a sobrecarga dela e tudo aquilo que viria sobre ela vai cair sobre ele. Correto também. Porque quando você vai ser ungido, pastor, evangelista ou qualquer cargo, tem que ter primeiro um aprendizado, unção, sem preparação é arma do inimigo. Correto, correto. Foi lido aqui, ó, ele dando aqui uma expressando sua opinião. Se for ungido, o pastor, se eu separo... Aliás, baseado nisso aqui, pastor, o senhor já separou alguma pastora? Pastora, não. É porque eu não tive oportunidade. Porque o Espírito Santo, ele testifica aos nossos corações. O Paracletos de Deus, ele testifica. Então, uma vez que Deus fala algo para mim, eu vou buscar biblicamente e eu vou orar para Deus confirmar se realmente foi Deus que me falou. Eu já separei presbíteros e também eu designei diaconisas e obreiras. Agora, pastoras na Bíblia eu não tive oportunidade ainda. E se um dia eu tiver a oportunidade, se realmente foi Deus que o chamou, Deus vai falar também ao meu coração. E eu, de uma maneira simples, irei levar o teu ministério para exercer a função de pastora. E honra e glória para Cristo. E ela faça a obra de Deus. E eu apoio. Eu, particularmente, me desculpem aqueles que não apoiam. Está aqui o meu amigo que não apoia. Me desculpa, mas eu apoio. E eu defendo aquelas que Deus levanta para o ministério de pastoras. E eu concluo a minha fala. Não tem texto bíblico que prove pastoras na Bíblia. Porém, decorrendo no Antigo e no Novo Testamento, eu vejo papéis fundamentais de mulheres que Deus levantou na obra do Eterno. Por isso que eu defendo. Eu não estou barganhando, desculpa aqui a expressão, não estou pagando madeira para nenhuma mulher. Eu estou apenas fazendo junção de alguns textos bíblicos para chegar a um denominador comum e uma conclusão final que eu defendo o ministério de pastoras que Deus o levantaram. O Enzo deixou uma pergunta também, né? O operador Enzo aí. Isso. A paz do Senhor Jesus, Deve ser bem pra cooperador Enzo. Tá dizendo, eita glória, etc. Ele ainda não fez nenhuma pergunta, não, né? Ele está chegando agora. Bom, você pode fazer sua pergunta, irmão. Em nome do Senhor Jesus, tá? Olha, a gente está se esforçando aqui para fazer pergunta para eles, né? E um fazer pergunta para o outro. Mas você pode participar aí. Eu fiz a pergunta para vocês e vocês não me responderam. Bom, às vezes devido à leitura aqui, a gente acaba esquecendo. A pergunta que eu fiz, agora o evangelista Anderson vai responder. Se fala, e realmente existe aí realmente é até lógico o argumento de que depois que ser do movimento feminista eclodiu dentro da igreja o ministério pastoral feminino, né? Com base na Bíblia, o pastor Anderson mesmo defendeu que ele não encontrou nenhum respaldo bíblico para falar sobre separação de mulheres que exerçam o cargo pastoral. Quando se fala de pastor, irmão, nós estamos falando exercer, apacentar o rebanho, liderar sobre pessoas. Liderar com amor, com moderação, né? Estamos falando disso. Não estamos falando que mulher não pode fazer nada. Então, após esse movimento se eclodiu dentro da igreja a unção pastoral feminina. E me desculpa, a irmã está falando até de homens, que a gente não fala de homens, porque o foco aqui não foi isso. Em outros argumentos, os pastores apanharam até, né, evangelista Dilma? Mas veja bem, tem muitos homens frouxos, líderes frouxos, que deixam a coisa andar. Nós vamos ver isso na Bíblia, o caso na liderança do reinado de Israel, Acabe, né? Jezabel fazia tudo.
E a gente viu qual foi a consequência. Bom, sobre o movimento feminista, o que é que o irmão tem a dizer? A minha pergunta, o irmão entendeu? O evangelista Anderson. Nós não podemos deixar o movimento feminista por direitos iguais, né? Direitos seculares entrar dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem princípios eclesiásticos. Simone de Beauvoir foi uma feminista querendo essa pauta de direitos iguais, lutas iguais das mulheres. E olha onde isso está parando. Olha onde isso vai parar. Então, temos que tomar cuidado com esses direitos iguais. Tá bom? Porque a Bíblia estabelece princípios. Vamos ver 1 Timóteo, Bíblia. Esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo, capítulo 3, irmão. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá como cuidado a igreja de Deus? Me fala aí para você ver. Quem está dizendo aqui? O bispo tem que primeiro governar bem a sua casa. Líderes. Depois governa a igreja de Deus. Depois lidera a igreja de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, apóstolo Paulo. Entendeu? Senão o camarada, entendeu? Tem uma líder mulher que está acima dele, governando a casa e governa a igreja. Isso está fora do padrão bíblico. Está fora do padrão bíblico. E a Bíblia aqui, no capítulo aí, o 2, 3, Paulo vem alertando, né, que o marido tem autoridade, seja bispo, governe bem a sua casa. Se ele não governar bem a casa, será que ele vai governar bem a igreja? 1 Timóteo 2 e 3, né? Isso, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 5. Os irmãos podem ler lá. E tem o cooperador. O cooperador Enzo aí. O cooperador Enzo, ele está dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Está chegando mais gente aqui. Então vai compartilhando aí, pessoal. Manda abraço. A gente vai até meia-noite hoje. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Ninguém mata a obra de ninguém. A única coisa que mata o ser humano se chama pecado. O pecado que mata. E os cargos que a gente vê na mulher até de diaconisa? É bom saber que diácono significa serviço, tá? Servir, tá? Só para esclarecer aqui. Deus levantou mulheres, mas ela tinha que auxiliar os homens. A mulher deve auxiliar ou tomar frente de uma obra. É que o irmão chegou depois, né? Mas já está chegando agora, mas já foi falado bastante isso aqui. Então, irmão, assim, para a gente não ter, hein? Fazer um tempo para falar dos patrocinadores. Isso. JC Ternos. JC Ternos, que está aí patrocinando o podcast. Está aqui também o patrocinador. JT Ternos, onde você consegue encontrar os seus ternos clássicos, ternos para casamento, ternos tradicionais, linho fino, lá onde você encontra o seu terno para você aí viajar, seu terno para apresentação, terno para casamento. Você que está interessado, venha conosco, J Ternos. Também está a loja São Paulo Moda JC. São Paulo Moda JC. Ele também dá espaço para você encontrar
roupa de verão, roupa de inverno, roupa masculina e roupa feminina. Também vocês que estão interessados, tem desconto para o público aí do Edifica Live. Então, muito bem. O pastor agora vai fazer o comentário, né? Que foi falado aqui sobre depois que surgiu o movimento feminista, se eclodiu dentro das igrejas ministérios, unção, né? Pastoral, bispo, presbítero. Isso de fato eclodiu dentro da igreja, né? E o evangelista Anderson já fez o seu comentário. O nosso irmão pastor J agora vai comentar sobre isso. Mas antes dele, tem o comercial. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica. Ok. Muito bem, meus irmãos. Nós tivemos aí alguns minutinhos de intervalo. São 15 horas e 46 minutos. Olha, só teremos agora mais 20 minutinhos. Você pode aí dar o seu argumento, participar, né? Temos aqui o nosso irmão Joelson Barbosa. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Pastora Maria Lourdes, amém. Paz do Senhor Jesus. Bom, o cooperador Enzo fez algumas perguntas aqui. Abençoado, como você chegou depois, eu peço ao irmão e aos demais que possa estar acompanhando a live, né, que já tem uma boa parte que foi gravada,
antes da queda de energia. Mais de meia hora. Então os irmãos acompanhem, que a gente não vai reprisar essa pergunta, porque senão vai repetir, né? Vai ter que começar a reiniciar, né? Aí fica puxado demais. Agora, eu falei aqui sobre o movimento feminista, né? Não tem nenhuma relação, surgimento do movimento feminista com o que acontece hoje na igreja, porque eu pude perceber, e muitos falam isso, que depois do movimento feminista, eclodiu dentro da igreja unção pastoral, bispa, presbítera, pastor J. O que o senhor acha? Olha, querido, esse movimento feminista, esses movimentos aí, o que diz respeito a isto, eu quero usar alguns textos bíblicos e eu vou usar aqui um texto em pauta, não na questão de movimentos feministas, só vou falar a respeito de um chamado por Deus. Atos 18 e 26. Eu vou ser bem sucinto e vou concluir aqui. O que tipifica um chamado é que quando Deus ele chama, ele aprova. Se o movimento ele é de Deus, ele vai ter um andamento. Ele não vai ficar tão somente pautado dentro de quatro paredes. Agora, existem coisas, infelizmente, tem pessoas que auto se vocacionam e diz: eu sou fulana, eu sou beltrana, eu sou ciclana. Não é preciso você se revelar, porque é Deus quem vai revelar você para as pessoas. Se esses movimentos realmente foram levantados por Deus, que existem muitos que estão em evidência, vai andar, vai crescer, vai progredir, vai alavancar, vai ter sucesso, vai ter êxodo. Atos 18, 26, nós encontramos uma mulher que fora muito usada por Deus. E eu estava lendo a história a respeito deste casal. Eles eram artesãs, construtores de tendas. A história de Áquila e Priscila, que eles aprenderam aos pés do apóstolo São Paulo. E o que me chama a atenção, pastor, evangelista e Belo, e meus irmãos que estão na live aí, é que Priscila e Áquila, eles eram artesãos de tendas, eram crentes em Cristo e conhecedores da palavra. O que é que eu vejo aqui? Eles trabalhavam secular, discípulos de Cristo, aprenderam com Paulo, agora começam a pregar, e depois quem é que vai se tornar um dos seguidores deste casal? A história diz que o pregador por nome de Apolo, aquele pregador bem eloquente, foi o mentor deste casal aqui. Eles aprenderam com Áquila e Priscila. Quem? Apolo. Sobre o Espírito Santo. E agora, Apolo, ao aprender, começa a também administrar a palavra de Deus. Então eu vejo a questão que o pastor falou sobre o Espírito Santo, é um derramamento do Espírito Santo. Então a gente vê que houve movimentos pentecostais que teve um andamento e um crescimento. Porém, olha para cá que o negócio está gostoso, hein? Porém, tem um detalhe. Avivamento sem Bíblia não é avivamento, é movimento, é fogo de palha. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui, glória a Deus. Se não tiver Bíblia, se não tiver respaldo, se não tiver oração, se não tiver jejum, se não tiver boca no pó, não adianta enfeitar as igrejas, colocar holofotes, colocar cartazes, colocar parede preta, parede amarela, parede rosa. Isso não é avivamento, é movimento. Avivamento pela Bíblia não é avivamento, é movimento. Bíblia é que traz o avivamento, a Bíblia é que traz o arrependimento. Isto sim
é o avivamento genuíno pela palavra de Deus. Então, esses movimentos que tem aí, se não tiver Bíblia, não vai andar, não vai crescer. É só mais uma igreja aberta que não vai ficar aberta por muito tempo. Porque aquela que Deus levanta, que tem doutrina, disciplina, palavra, oração e jejum, vai ter crescimento. Vai ter discípulos, para a glória de Deus. Amém. A Elisângela Figueiredo Lima. A paz a todas, a paz a todos. Se a mulher pode ser pastora, por que nas cartas de Paulo ou na Bíblia não fala como tem que ser uma pastora? Pelo contrário, fala aos bispos e presbíteros e diáconos. Não direciona nada a mulheres. É lógico que nós mulheres temos o nosso papel na obra de Deus, mas não vejo respaldo bíblico para pastoras. Exatamente, ela está correta, ela está correta nessa sugestão. As mulheres têm que reconhecer o papel dela no ministério. Ajudadora, auxiliadora do marido, conselheiras, entendeu? Agora, não passar por cima da autoridade do cabeça.